Acontece. Parece que depois de um lapso de briga entre Leila e também o Casares, o presidente da FPF chegou e falou: olha, é o seguinte, vamos conversar aqui, vamos manter o bom tom. E antes de um choque rei... Tá pegando fogo, bicho! Antes de um choque rei, a gente se reúne e faz uma reunião. Tá certo isso, minha gente? 11 999048756. O que vocês acham? Cara, eu acho que tá bem errado. Eu acho que tá certo a federação falar assim, então, amigos, vamos parar com essa palhaçada aí, vocês dois. A coisa tá saindo do limite, até talvez seja um pouco de precaução ali, né? Pra não inflamar também as torcidas, pra não ter nenhum caso de violência a mais. Mas eu acho nada a ver essa história de ter uma reunião antes dos clássicos. Porque pensa assim, daqui a pouco o Augusto Melo vai falar assim, eu também vou querer. Opa. O Marcelo Teixeira, eu também vou querer. Porque já que o Casares e a Leila têm esse direito de se reunirem com o presidente da Federação Paulista pra discutir estratégias do jogo, as outras equipes também vão querer ter esse mesmo direito. E aí o presidente da federação vai falar o quê? Não pode? Eu vou chamar o Silvio Santos pra mediar esse encontro entre Leila e Casares, ó. Que coisa. Vamos ver. Jaqueline, é namoro ou amizade? Namoro. Namoro! Namoro! É namoro ou amizade? Você tá insinuando que Casares e Leila... Não, aliás, o Casares roubou... Tô brincando, mas o Casares, a atual do Casares, isso foi notícia, né? Eu tô dizendo porque foi notícia em colunas sociais e tal. É a ex do Fagundão. É a ex do Fagundão, de Antônio Fagundes. É, ex-esposa. Pô, boa pinta, Antônio Fagundes. Aliás, a gente tá vendo a foto aí, ó, mas essa é do Casares com a Leila, ó, camiseta da União. Imagens oficiais do Brigou, encontro. tem que usar, ó. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Você que não tá no carro, né? Se você tiver no seu caminhão, mande áudio pra nós, você tem prioridade aqui. Mas tá no busão, tá no Uber, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Entra aqui com imagens do switcher do Alain Marcel, você vai ver a montagem espetacular que Júlia Polo fez. Aproveita, dá o like na transmissão, sensacional. Tem o QR Code até pra você fazer o cadastro no www.segurobet.com. Ó, pedir desculpas, dar abraço no outro e falar te amo. As condições da camiseta da União, com certeza foi isso que aconteceu, né? Nessa reunião da federação. Deve ter sido bem tranquila a reunião. E olha, Mas eles eram tão amigos. Pois é, há pouco tempo, né? Uma é culpa do Caio relação Paulista. estremecida. Caio Paulista, também outros episódios que, historicamente, São Paulo e Palmeiras têm algumas divergências de bastidor, né? A gente lembra, claro, daquela treta entre o Aidar e o Paulo Nobre, que marcou uma década de rivalidade entre Palmeiras e São Paulo. Depois deu aquela esfriada com o Palmeiras passando anos mais difíceis e agora com essa volta e o São Paulo também voltando a brigar por títulos, volta a aquecer. Eu acho uma medida interessante da federação ter esse tipo de reunião. Eu não acho que seja algo prejudicial, não. Porque a federação tem que estar próxima do dirigente, para que o futebol ande, para que o futebol tenha uma tranquilidade ali no ambiente e que não tenha casos como a gente teve de, briguinha por sala de imprensa, sabe? É uma coisa que não precisava. Então, Brunão, se a reunião é uma medida que vai ajudar, eu não vejo por quê. Eu vou recortar sua fala que eu concordo. A federação tem que estar próxima dos dirigentes, ponto. Perfeito aí. O que me incomoda é, eles só querem estar perto, eles só querem se mexer quando esbarra a água nas nádegas deles, vai. Porque quando chega, mas a federação precisa garantir que vai ter uma sala de imprensa. Mas a federação também tem que trabalhar para a arbitragem condizer com o tamanho do clássico e a federação tem que escalar um árbitro para não dar esse tipo de polêmica. Federação que se manifestou, né? Sobre todos os lances, então, a gente traz isso também. Aí, eles ficam pampa, ficam na boa, na deles. Acontece um probleminha, opa, vamos lá, gente. Vamos estabelecer agora medidas para que antes dos jogos os dois dirigentes consigam entrar em... Cara, faz prevenção. Os caras estão sempre apagando fogo. Você tá certo, tem que estar próximo, tem que ter uma relação, Mas assim, é impressionante como é sempre depois. É sempre para apagar fogo, eles só se mexem se dá alguma coisa errada. Pelo amor de Deus, né? Eles fazem, obviamente, eles têm pontos positivos, têm decisões importantes, têm coisas boas, claro. Mas assim, falta muito ainda. Mas falta muito para chegar onde a gente gostaria que o futebol paulista estivesse. Eu vejo só, rapidinho, eu vejo como um ato político de todos ali. E política pura mesmo, né? O Reinaldo tenta, de alguma forma, ter todo mundo ali alinhado, porque é um cara que tá pensando em presidência da CBF, a Federação Paulista, querendo ou não, é uma federação
com muita força, né, dentro do cenário nacional, com muito peso, e até por isso acaba colocando alguns postulantes, né, à presidência da CBF. Foi assim com o Marco Paulo Del Nero, que por mais que tenha tido inúmeros problemas com relação aí a questões, né, que envolvem suposto caso de corrupção, enfim, afastamento, não poder sair do Brasil e tudo mais, a Federação Paulista sempre foi muito forte. E a gente tá falando de Palmeiras e São Paulo, 2 times com muito peso. Eu acho que eles aproveitam a oportunidade pra fazer política, não, pra mostrar que, apesar dos pesares de alguns problemas da rivalidade, que é muito acirrada e tudo mais, de alguns personagens mais intensos, como o Abel de um lado, o São Paulo, ele reclama do quanto o Abel é influente dentro dos jogos com relação à arbitragem. Já o Palmeiras vê isso como uma grande vantagem. Isso nunca vai mudar. A Leila, depois da reunião com o Casares, ela não vai chegar pro Abel Ferreira e enquadrar o Abel Ferreira e falar: olha, Abel, por favor, pare de tentar apitar os jogos porque você tá incomodando o São Paulo. Na verdade, ela chega e fala: continue, porque você está representando o Palmeiras. Então, assim, isso é uma coisa muito mais simbólica do que algo que vá mudar alguma coisa. São 2 dirigentes hoje, dentro do futebol, não é nem medíocre o nível dos dirigentes brasileiros. É abaixo disso, porque medíocre ele é médio. É abaixo disso. Eu diria até que a Leila e o Casares, para não usar o termo medíocre, são dirigentes medianos e que pelo nível do futebol brasileiro com relação a isso ser tão ruim, eles acabam sendo dirigentes de vanguarda, dirigentes que... A Leila é uma mulher hoje no poder de um time, ela tem muito poder hoje no Palmeiras, ela tem muita personalidade. O Casares é um cara da comunicação, que se comunica muito bem, que vem de uma escola de televisão, de marketing. Então, assim, comparado ao nível dos dirigentes brasileiros, eles estão um pouco à frente. Então, é uma forma ali de manter o protagonismo deles, mesmo no momento de guerra entre os clubes. Agora, o próximo Choque Rei vai ser o Choque Rei da Paz, o Belmonte vai entrar de mão dada com o Abel Ferreira. Isso não vai acontecer, e nem tem que acontecer. Seria cômico, né, caso acontecesse alguma coisa assim. Então, o que eu ia só complementar é que eu concordo, Bruno. Realmente tem que estar próximo dos presidentes dos clubes. O que me incomoda é você escolher 2 presidentes por conta de uma situação que aconteceu num clássico anterior. E aí isso pra mim gera um problema, porque parece... agora a camisa da União, eu e o Bruno. Porque a sensação é que a federação só quer estar próximo quando tem a confusão. Cara, então senta com todos os clubes no começo da temporada. Mas é isso que a federação quer. Mas a federação quer montar uma comissão com 3 de cada depois que aconteceu ali. isso. Pois é, cara, então, tipo assim, federação, você não agora tem... Agora a gente vai criticar? Porque aconteceu o problema, eles querem resolver. Então a gente tem que mais ou menos, apoiar. Né? Porque cara, assim, o problema não é resolver. A gente tem que apoiar o como eles vão resolver. Porque chegar e falar, a gente não vai resolver com uma reunião, que é o que o Paulo Duarte chegou. Falou: oi, Gabi, tudo bem? Então, ó, pede lá pro seu amiguinho não reclamar, e eu também, daqui da minha parte, pode deixar, eu não vou xingar mais a beira do campo. Mas a sensação não, né? O que aconteceu nessa reunião é que antes do Choque Rei, até porque a federação tá pensando numa possível semifinal ou numa final de Campeonato Paulista, as equipes se encontrarem... Também, né? Mas acho que eles estavam pensando mais no caso que vai acontecer agora, né? Uma possível semifinal ou final de campeonato. O São Paulo e o Palmeiras podem se enfrentar e eles querem fazer uma reunião com a Leila e com o Casares. E aí, cara, pra mim é uma coisa que não é justa, porque assim, você não vai fazer com os outros presidentes também, já que o intuito é estreitar essa relação. Entendo que é por conta do clássico, entendo porque você quer evitar uma confusão ainda maior, evitar casos de violência, até porque isso incendeia... Isso incendeia também os torcedores, mas eu acho que se for pra fazer, tem que fazer com todo mundo.